A nossa Constituição prevê, no princípio constitucional, que todos são inocentes até sentença condenatória transitada e julgada. Isto fez com que, nesses pouco mais de 20 anos de democracia, produzíssemos uma das maiores distorções no que se refere à nossa representação política, tanto no Congresso Nacional quanto nos poderes executivos nas suas 3 esferas. Me refiro exatamente ao fato de que, em função desse princípio, as pessoas continuam podendo se candidatar, ainda que respondam a processos ainda não conclusos. Quando gravávamos o programa na última quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal se debruçava sobre a votação da chamada Lei da Ficha Limpa. Até o momento em que gravávamos, era 4-1 o placar, ou seja, 5 ministros já haviam votados, 4 a favor da aplicação da Lei da Ficha Limpa e apenas 1 voto contra. Os prognósticos são de que a Lei da Ficha Limpa passará e, em passando, já será, portanto, aplicada nas próximas eleições e aí sim nós poderemos nos ver livre, quem sabe, dessa distorção de que pessoas podem gerir os recursos públicos, ainda que condenado já em 2 instâncias, mas ainda não transitou em julgado a sua sentença condenatória, ele continua livremente com esse direito. Obviamente que isso prevê muitas discussões. Para discutir a Lei da Ficha Limpa, sua aplicabilidade, para discutir também a atuação do Conselho Nacional de Justiça, nós temos hoje os nossos convidados, integrantes da nossa equipe de debatedores, o professor Rômulo Leitão. Como convidado do programa, nós temos a participação do Dr. Ricardo Barreto, que recentemente assumiu a Associação Cearense de Magistrados. E também, como debatedor, o professor Cândido Albuquerque. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje como convidado o juiz Dr. Ricardo Barreto, que preside a Associação Cearense de Magistrados. E para debater com o Dr. Ricardo, nós temos as participações dos nossos colaboradores, os professores Cândido Albuquerque e Rômulo Leitão. E eu queria colocar, logo para que nós abríssemos a nossa discussão, com a aplicabilidade da Lei da Ficha Limpa. É uma reivindicação antiga, a iniciativa foi popular, portanto, uma proposta com mais de 2 milhões de assinaturas apresentada ao Congresso Nacional. Isso vem sendo discutido desde o ano de 2011. E ontem, até quinta-feira, quando gravávamos o programa, o Supremo Tribunal concluía em sua segunda fase essa votação, em que já estava, como eu disse, 4-1 a favor da aplicação da Lei da Ficha Limpa. Mas essa é uma questão que suscita várias interpretações. Os mais renomados juristas, alguns são contra, outros são a favor, como no caso dos próprios ministros do Supremo Tribunal. Mas a perspectiva, segundo todos os prognósticos, até os mais pessimistas, é que a lei seria aprovada com pelo menos 6 votos a favor e 5 contra. Doutor Ricardo, particularmente, o senhor como representante da Associação Cearense de Magistrados, qual é a sua percepção sobre a Lei da Ficha Limpa? Isso é realmente uma conquista da sociedade e, portanto, benéfica para a democracia? Arnaldo, eu entendo que nós não podemos nos isolar das necessidades que vão surgindo dentro dessa sociedade que a gente vive. Eu entendo que a Lei da Ficha Limpa vem ao socorro de um anseio popular muito forte, como você mesmo disse, representado em mais de 2 milhões de assinaturas. 2 milhões de pessoas subscreveram o requerimento que deu ensejo ao projeto de lei que terminou resultando na Lei Complementar 135, que nós chamamos de lei da Ficha Limpa. Uma manifestação popular dessa natureza, com essa dimensão, há de ser respeitada até mesmo pelo Poder Judiciário.
esse princípio que nós temos, que é o princípio da presunção de inocência, é um princípio importante, que tem que ser mantido, e ele convive com a própria natureza do poder judiciário, que deve sempre dar a possibilidade de você, ao se ver processado, estabelecidos os graus de recurso, você levar a sua resignação à condenação até aquele último grau de recurso, mas isso tem que ser, vamos imaginar, isso tem que ser colocado dentro de um contexto, talvez, que interesse mais à sociedade, que é a possibilidade de estabelecer algumas condições, você conviverem esse importante princípio constitucional com a questão do interesse social, que eu entendo nesse momento precede ao próprio princípio da presunção de inocência. Até porque, uma vez estabelecido da forma como está na Lei Complementar 135, que não serão elegíveis aqueles que tiverem condenação por órgão colegiado de segundo grau, estabelecida essa premissa, é possível que aquele que está sendo sujeito daquela condição recorra. E esse recurso que ele interporá vai ter sobre aquela corte, sobre a outra instância que revisará, o condão de fazer com que essa terceira instância que ele deseja haja de forma mais breve. Ou seja, o recurso daquele que foi tido como inelegível, naquele momento, ele só não precederá ao habeas corpus e ao mandado de segurança. Ou seja, o julgamento dele nessa terceira instância será breve. Então, nós teremos aí garantido o interesse popular e a necessidade mesmo da nossa nação em evoluir nesse sentido, no sentido de resguardar a coisa pública daqueles que não são afeitos a um comportamento correto. Vamos resguardar a coisa pública em face desses agentes, né? Então, eu acho que seria um passo importante. Há uma discussão muito grande, doutor Cândido, eu queria colocar agora a observação de vocês, nessa perspectiva que o doutor Ricardo acaba de mencionar, que é a seguinte: a coisa pública que deve ser preservada é o bem indiscutível. Mas o princípio constitucional de que ninguém será condenado até sentença condenatória transitada e julgada para uns é um bem maior ainda do que esse outro. A lei da ficha limpa, uma vez em vigor, ela colide com este princípio, se quiser interpretar no nosso direito positivado, ao pé da letra, o princípio. E aí? Não, Arnaldo, as coisas são bem mais simples. Primeiro nós temos que colocar o seguinte: a hermenêutica tradicional, ela não atende à interpretação do direito constitucional. No direito infraconstitucional, uma norma afasta a outra. Se a propriedade é minha, é porque não é sua. Então, o juiz, quando vai julgar, diz: olha, a propriedade é de fulano, está disputado. No direito infraconstitucional, uma norma afasta a outra. Na interpretação constitucional, não se opera assim. A operação não é essa. As normas constitucionais e os princípios constitucionais, eles coexistem. Nenhum princípio constitucional pode anular o outro. Mas, ao mesmo tempo, nenhum princípio constitucional é absoluto. Não há direito fundamental que seja absoluto. O meu direito de ir e vir, ele sofre limites. A minha presunção de inocência, ela sofre limites. Por exemplo, a prisão preventiva é uma exceção clara para o princípio da inocência. Você prende o sujeito ainda sem ter ação penal, só no inquérito. Perfeito. Então, isso mostra que a hermenêutica constitucional, nós temos vários autores que tratam disso. Para preservar a sociedade de um mal que aquele cidadão possa fazer. Você usa um sistema de balanceamento. Ou seja, você vai sopesar aquelas normas e os interesses que estão sendo discutidos. Eu estou tentando falar da maneira menos técnica possível, para facilitar. Sem juridiquês. Sem juridiquês. Então, você vai fazer um balanceamento daquelas normas. Ou seja, naquela situação. Mas uma norma não vai anular totalmente a outra. Por exemplo, o juiz decreta a prisão preventiva de uma pessoa sem julgar, portanto, está estabelecendo já uma restrição de direito, portanto, está afastando a presunção de inocência, mas os demais direitos fundamentais são mantidos. Ele não pode, na decisão antes da ação, decretar a prisão preventiva e aplicar a pena. Não pode.
Então, por quê? Naquele momento houve a necessidade de que se afastasse a presunção de inocência para proteger a sociedade, por exemplo, no caso de um assaltante, de um estuprador. Estou dando um exemplo para ficar mais claro para entender. Da mesma forma, se dá com respeito à norma da ficha limpa. A ministra Carmen Lúcia ontem foi muito feliz nas colocações que ela fez, porque ela disse o seguinte, olha, é claro que há presunção de inocência, é um princípio importante, mas a democracia representativa depende também, nos seus princípios, da legitimidade. E não pode haver legitimidade se o cidadão que vai representar a sociedade é um cara com a ficha suja. Ora, é óbvio que aquele... E veja bem, mas nós não estamos afastando a lei do ficha suja, ela não afasta de qualquer maneira. Por quê? Porque tem que preservar o princípio da inocência. Por quê? Como era que se afastaria o princípio da inocência? Porque ele não é afastado, ele é mitigado. Ele é mitigado. Ele seria afastado se o cidadão, porque saiu várias matérias em jornal, a lei permitisse, não, esse cara foi denunciado no jornal e tal, então ele não pode ser candidato. Aí você estaria afastando totalmente o princípio da presunção de inocência. Não. Para respeitar esse princípio de pesos e contrapesos na avaliação, ou seja, o princípio da ponderabilidade na aplicação dos princípios constitucionais, o que a lei estabeleceu? Fica inelegível quem for condenado por um órgão colegiado. Em segunda instância. Ele já se defendeu, ele exerceu o direito de defesa, e aí mitigou-se a presunção de inocência, mas diante de um fato objetivo, que é uma sentença condenatória. Seria diferente, por exemplo, se você pudesse conceber a inelegibilidade só a partir, por exemplo, da simples propositura da ação. Uma vez proposta da decisão a ação, monocrática ou de uma notícia de jornal, etc. Deixa eu colocar o professor Rômulo Leitão aqui nessa discussão, ainda nessa perspectiva. Eu tenho uma perspectiva diferente. Pois é, o que se deve só pesar nesse caso aqui? O princípio constitucional ou o direito ou a liberdade do cidadão, na medida em que, para os que defendem que a lei da ficha limpa não deve ser aplicada, a soberania popular é que é, portanto, o senhor dessa decisão. Partindo desse princípio, a soberania popular é o voto. Então, o eleitor é que decidiria se ele deve ser eleito ou não. Se fosse só isso, soberania versus presunção de inocência, se o eleitor votasse e ele fosse eleito, estava resolvido. Se fosse, na minha opinião, só isso. Eu coloco aqui uma questão mais ampla um pouco do que a questão jurídica ou de interpretação, de aplicação de princípio. Eu coloco o seguinte, por que é que foi necessário uma lei da ficha limpa aqui no nosso ordenamento jurídico? Foi necessário uma lei da ficha limpa pela demora do Poder Judiciário, notadamente os tribunais que estão situados em Brasília, de julgarem as pessoas que lá estão sendo processadas. Eu vou dar um exemplo prático. O Maluf passou quantos anos o Maluf nunca transitou em julgado na sentença contra o Maluf. Ele sempre consegue se candidatar porque não foi transitado. De 1988 para 2010, o primeiro réu que foi condenado em última instância no Supremo Tribunal durou 23 anos, levou 23 anos. Não que o processo tenha durado 23 anos, mas a Constituição de 88, a primeira vez que um réu foi julgado, que por sinal é até aqui do Ceará, foi 23 anos depois. Você se refere ao ex-deputado Zé Gerardo Arruda? Eu estava me esquecendo. O caso dele. Ex-deputado federal pelo PMDB. Ou Ele seja, é o único caso que se tem. E aqui eu faço uma ressalva ao juiz de primeiro grau, que tem sido muito sério o julgamento, principalmente de políticos. Se o processo corresse rápido, com mais celeridade, ou se mudasse a legislação para ser mais depressa, o modo como vai fazer, ou o judiciário vai ser mais célere, ou a legislação vai ser menos cheia de recursos, como é, de qualquer maneira, se fosse mais rápido, entre uma eleição e outra, ele era condenado e ele já estaria impedido de concorrer na próxima eleição. Estou colocando essa questão que ela é um pouco anterior até. Quanto à legitimidade, torço para que o julgamento seja a favor da preservação da lei da ficha limpa, tem toda a legitimidade possível, 2 milhões de eleitores, porque se tivesse um sistema de mais assinatura, teriam 30 milhões, 40 milhões, 2 milhões é porque era o necessário, o mínimo, acho que deve ser aprovada. Agora, coloca essa questão. A gente está resolvendo um problema e está deixando o outro. Deixando o outro essa dificuldade quando chega nos tribunais superiores. Até concordo que os tribunais superiores tenham poucos ministros.
principalmente o Supremo, do STJ, eu acho até razoável 33 ministros. Mas já são 33, é o triplo. É o triplo. Né? E tem muita matéria repetida, tem assessoria, dá para você. Agora, vai continuar demorando. Se julgasse com mais celeridade os tribunais superiores, ficaria mais fácil. O seu raciocínio ele é pertinente na medida que você quer dizer que o cidadão se candidata, respondendo a um processo, e por essa demora, ele, uma vez eleito, ele assume o cargo, cumpre todo o seu mandato se de reelege. 4 anos, se reelege, cumpre os outros 4 e... Ao passo que não fosse tem julgado e conclusão. transitasse em julgado, acabava o problema. Eu tô querendo que nós estamos mais para trás. Não tô dizendo que a lei não deva ser mantida a sua vigência. Até porque, professor, existe aí uma previsão na própria Constituição de que essa organização teria que vir através de lei complementar. Acho que no artigo 14 há essa previsão. Agora, com relação à demora nos julgamentos, a bem da verdade, para se fazer a justiça, o culpado disso tudo não é somente o judiciário, o poder judiciário. Há todo um conjunto legal que permite, aqui, por exemplo, os advogados manejem de forma muito hábil. Eu falei dos recursos. Pois é só para ficar pontuado que os bons advogados manejem de forma muito hábil e levem a essas demoras. Né? Eu acho que há uma vontade política. Nós temos um número pequeno de magistrados, temos um gerenciamento complicado da atividade judiciária, complicadíssimo, um gerenciamento. Aqui no Ceará, você, presidente da associação, sabe, é um dos maiores problemas no Ceará. Eu hoje advogo muito no Norte e Nordeste, e a gente vê claramente aqui, nós temos algumas dificuldades de gerenciamento. O problema é de gerenciamento. No Fórum Cláudio Berto Lago, por exemplo, nós temos um problema de gerenciamento grave. É preciso gerenciar melhor. Mas é claro que tem recursos, etc. O número de magistrados no Brasil, para mim, é um dos maiores problemas, que eu acho muito pequeno. Você sobrecarrega. Deixa eu fazer um intervalo, porque quando eu voltar a propósito dessas dificuldades do Poder Judiciário, morosidade, corrupção, má gerenciamento e tudo isso, nós temos aí uma discussão também importante que é com relação à atuação do CNJ, recentemente motivo, inclusive, de decisão constitucional, né, para poder saber se o CNJ tem ou não competência. Quando eu voltar, como eu tenho aqui a presença do Dr. Ricardo Barreto, que preside a Associação Cearense de Magistrados, que no plano nacional foi quem interpôs, quer dizer, a ação contra a atuação do CNJ, nós vamos colocar esse assunto na pauta. Um minuto só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Hoje com a participação do nosso convidado, o Dr. Ricardo Barreto, juiz, presidente da Associação Cearense de Magistrados, e dos nossos colaboradores, os professores Rômulo Leitão e Cândido Albuquerque. Eu queria, sequenciando essa discussão, já que nós discutimos no primeiro bloco a aplicação e a sua validade da lei da ficha limpa, eu quero colocar agora um outro assunto como sequência não menos polêmico do que esse, que é a atuação do CNJ. Doutor Ricardo, o senhor assumiu recentemente, há um mês aproximadamente, a Associação Cearense de Magistrados. A entidade aqui, a seccional do Ceará, se filia, que é a AMB, Associação Brasileira de Magistrados, não querendo aceitar o controle administrativo financeiro, chamado controle externo, do Poder Judiciário, interpôs recurso contra a aplicação das normas entendidas corretas pelo Conselho Nacional de Justiça. A doutora Eliana Calmon foi, inclusive, sacrificada nacionalmente com os mais diversos tipos de críticas, enfim, pelas decisões tomadas. Qual é a posição da Associação Cearense dos Magistrados sobre a atuação do CNJ? O CNJ deve existir, deve atuar como vem atuando? Qual é a posição do senhor? Não, eu posso dizer da minha posição pessoal, porque nós não fechamos. Como você bem falou, eu assumi dia 27 de janeiro último. E nós não houve tempo por conta dessa questão da segurança, das invasões de fóruns e ameaça a juiz. Nós tivemos que
vamos dizer, dirigir nossa atuação toda na mudança dessa realidade que estava se apresentando de forma muito premente, muito preocupante para a magistratura, acima de tudo a magistratura de primeiro grau. Então não houve tempo de nós nos posicionarmos a tempo, antes, por exemplo, do STF emitir a decisão final com relação aos poderes do CNJ. Eu pessoalmente vejo com muitos bons olhos a atuação do CNJ, acho que ele é um órgão que vem na esteira de uma série de mudanças que estão que ser implementadas aí, não só junto ao Poder Judiciário, junto aos demais poderes, e até as próprias entidades civis, né, a sociedade civil. E eu acho que o CNJ faz um grande trabalho, acho que a atuação dele foi importante desde o CNJ hoje tem 7 anos já de idade, ainda é um garoto, vamos dizer, uma criança, tem muito a desenvolver. Mas nesses 7 anos de atividade do CNJ, nós vimos, por exemplo, temas como o nepotismo serem resolvidos. E o nepotismo, que para quem está em casa e não tem domínio do conceito, era a possibilidade do dirigente ter ao seu lado encargos que ele poderia lotear familiares. Né? Ele podia indicar ali pessoas da família dentro daqueles cargos que eram cargos públicos. Então o CNJ foi um desbravador nesse ponto. Quer dizer, é uma discussão antiga, um desconforto muito antigo, algo que nós herdamos do aparelho que foi trazido de Portugal e foi instalado na época da própria vinda da corte portuguesa para o Brasil, em 1808. Né? Nós herdamos todo aquele conjunto de vícios que Portugal já trazia por conta da sua própria monarquia, aquela coisa toda. Então, o CNJ, ele está à frente dessa modificação. Não esqueçamos nós que o CNJ ele não é um órgão de controle externo. O CNJ é o próprio judiciário. A emenda 45 coloca o CNJ na ordem de hierarquia dentro do Poder Judiciário Nacional como o segundo na ordem de hierarquia, perdendo apenas para o STF. Então é uma mudança intestina e é uma mudança importante. E nós teremos que aqueles juízes mais conservadores que pensavam o judiciário de um modo talvez mais antigo, com algumas reservas, eles vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Eu, como alguém formado após a Constituição de 88, e acima de tudo, assim, inclusive colega do Ron, eu vejo que os poderes devem ser exercidos de uma forma transparente e sempre aquela coisa do direito administrativo. É o princípio da legitimidade. A sua ação só vai ser legítima se você estiver agindo no interesse público. Nesse sentido, eu acho que o CNJ foi um grande passo e eu, pessoalmente, aprovo a possibilidade dele diretamente apurar responsabilidades. Mutatis mutandis, poderíamos dizer então que o CNJ está para o Poder Judiciário, como a lei da ficha limpa estaria para a nossa democracia. Não sei se exatamente nessa figura, mas eu acredito que o CNJ... Eu fiz a ressalva mutatis mutandis. Eu acho que o CNJ é uma parte importante dessa mudança e é uma transformação que passa pela transformação também do magistrado enquanto indivíduo. Porque esse magistrado vai ter que se reformar também. Como é que você se reforma? Estudando, voltando à academia. Nós temos que nos abrir ao conhecimento, ao diálogo e ao enfrentamento de todas as questões que o público trouxer à nossa presença. Eu vou lhe dizer o seguinte, Ricardo, eu o conheço há muito tempo, já o admirava e digo o seguinte, ouvir o presidente da associação dizer isso que está dizendo é extremamente gratificante para as pessoas que gostam do judiciário e que querem que o judiciário melhore. Essa que é a lógica. É preciso acabar com esse preconceito, com esse conservadorismo de que a sociedade não pode criticar o judiciário, não pode. A sociedade é que tem que dizer como é que ela quer o judiciário. É muito bom você ouvir um magistrado que preside a associação dizer, não, nós estamos preocupados em nos qualificarmos melhor, prestar um melhor serviço à sociedade. Porque não é o judiciário que vai dizer como é que está a sociedade é que diz como é que quer o judiciário. E é claro, qualquer pessoa lúcida sabe que quanto mais prestigiado for o Poder Judiciário, portanto a magistratura, quanto mais acreditado for, melhor. Mais autoridade. Com mais autoridade, melhor se tem. Então, veja bem, o Conselho Nacional de Justiça, ele está com a legitimidade poucas vezes vista no Brasil, Arnaldo. O movimento social que se fez em torno da defesa dos poderes do CNJ
Foi uma das coisas mais bonitas que eu vi. Em todas as rodas, em todos os lugares, pessoas que não tinham a menor noção do que era exatamente O STF sabe o que é o STJ. Está mais conhecido do que o STF. Ah, sim. E As está três acreditado. letras. Se você fizer uma pesquisa hoje, aquela matéria que saiu quarta-feira, o afastamento do ex-corregedor do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi exposto, que agora é público, todo mundo sabe, o cara realmente fez e aconteceu. Quer dizer, o corregedor, o desembargador corregedor de um tribunal, ele já estava afastado e agora foi colocado em disponibilidade. Verdade. Foi demitido porque não podia. Mas o cara pintou e bordou. Ora, sem o CNJ, Jamais se saberia. nós estamos falando do corregedor de um estado inteiro. Olha o escândalo que esse cara ia fazer. Então, ele é muito importante, o CNJ, extremamente importante, e nós temos que ter eu tinha outro aspecto que eu queria colocar, Arnaldo, mas é fundamental que se veja a postura do CNJ dentro da magistratura, porque ela não pratica, o CNJ, ele não pratica nenhum ato que se diz muito, está extrapolando. Tá não. É assim, mas me lembrei agora. Olha o que acontece. Como você tem, dentro do mesmo Estado, distorções. Pouquíssimas pessoas terão alguma coisa a dizer da Justiça Federal de Primeira Instância do Ceará, por exemplo. Mas nós estamos chegando perto do ideal ali. Então, é a segunda vez que eu digo isso aqui. Eu vinha quarta-feira de Recife, sentou do meu lado um colega advogado. E ele fez esta mesma afirmação. Então, é esta busca de excelência que nós queremos. Na justiça. E nós temos na Justiça Comum Estadual. material humano com a mesma qualidade. Nós estamos precisando de quê? Método, gerenciamento. Então, é isso que o CNJ está buscando fazer. Unificar. Deixa eu colocar o doutor Romulo na discussão, e para o assinante que ligou agora, nós estamos discutindo o papel do Conselho Nacional de Justiça e essa polêmica toda que gerou, até que o STF tenha julgado como correta a atuação do CNJ, a partir das declarações da doutora Ângela Eliana Calmon, que ela diz o seguinte, abre aspas, o judiciário brasileiro está cheio de bandidos que usam a toga para tentar enriquecer. No dizer do ministro Gilmar Mendes, até as pedras sabem disso. Todos sabem disso. No dizer do nosso colega colaborador aqui, o Reginaldo Vasconcelos, a declaração apavorou os desonestos, incomodou os menos éticos e revoltou os arrogantes. Muito boa. Poxa, gostei dessa. Essa interpretação do Reginaldo Vasconcelos. O Reginaldo aí foi campeão. Eu estou dando a autoria que se acharam diminuídos pela interferência do Conselho. Então, eu fiz a comparação entre a lei da ficha limpa para o poder político, né, com o CNJ para o poder judiciário. O senhor Rompo, qual é Eu não concordo nem como taxa mutante, porque a questão do ficha limpa é uma questão de toda a cidadania, de todo o Brasil, inclusive dos juízes, né? É bem mais amplo. Acredito o seguinte, como o doutor Ricardo falou, a gente é da mesma geração, estudamos na mesma faculdade, no mesmo período, fizemos cadeira junto, e eu tenho muitos bons amigos, juízes, na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, em vários, já tem alguns, até agora, desembargador, a gente vai passando o tempo ficando desembargador, não da minha idade, mas contemporâneo, e eu não vi ninguém reclamando do CNJ. Esses, pelo menos que eu conheço, de uma geração que sabe a necessidade, que tem que ter um respaldo social na sua atividade, que ele não está flutuando, ele está dentro de uma federação, ele tem que prestar conta, ele tem que trabalhar, que são vícios que vêm de muito tempo. Eu não notei nenhuma indignação da atuação do CNJ. Pelo contrário. A Associação dos Juízes entrou com uma ação. Associação Brasileira. Defendeu com unhas e dentes. Eu estou falando. Claro que tem. Eventualmente tem, mas eu tô falando, a postura da classe. Deixa eu terminar a fala. A menos que o presidente esteja dissociado. Sem legitimidade. Sem legitimidade. Eu estou me referindo mais especificamente da Justiça Federal, da AJUS. Eu vi vários colegas revoltados com a atitude. Sim. Ou seja, você sabe que nem sempre a associação, principalmente uma associação que pega todos os juízes do Brasil, pode sair fazendo consulta para saber se entra com a ação. Eles têm a legitimidade deles.
Eu estou dizendo é que da geração, que foi exatamente pegando o gancho que o Ricardo falou, dessa geração, está muito mais acostumada, tanto como ele acabou de falar, como o antecessor, o Marcelo Rosendo. O Marcelo está escrevendo toda semana no jornal, e a posição bem aberta, dizendo qual é. Ou seja, essa revolta é muito mais de quem tem algum vício do passado do que realmente de uma geração. Bom, mas o fato é que o doutor Cândido chamou a atenção para um fato importante e eu vou dar ênfase aqui. Olha o que alegou a Associação Brasileira. Sobre isso. Eu vi a longa entrevista dela no rádio. Fiquei até parado antes fiquei no estacionamento ouvindo a entrevista dela Vocês vão me permitir aqui dar minha opinião. Eu acho que a Associação de Magistrados Brasileiros, ela entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade, questionando quais seriam esses poderes, e de alguma forma se viu até para você trazer para a sociedade uma discussão sobre até onde iria o poder, a extensão dos poderes do CNJ. Eu acho até pedagógico isso, embora não concorde com o teor da ADIM que eles entraram. É lógico, até porque esvaziaria totalmente o poder do CNJ. As corregedorias no Brasil inteiro não funcionam. Lobo não come lobo. Não funciona em lugar nenhum. Eu faço uma ressalva. Uma corregedoria. Eu não conheço uma corregedoria. Não é só corregedoria de tribunal, não. Pode sair do tribunal. Pode ir para outras corregedorias. Que funcione. Não funciona. Não funcionavam, Cândido. No último ano, 7 juízes foram afastados no Ceará. 7 juízes. Nos últimos 12 meses, 7 juízes foram afastados. Pela corregedoria? Pela corregedoria. Então, eles não funcionavam. Eles estão funcionando. E, nesse sentido, o CNJ está sendo um grande motor de impulsionamento. Sim, porque fez com que as corregedorias acordassem. Então, porque está servindo aí de alerta para as corregedorias. Com certeza. Isso As é verdade. As coisas não se alteram de um dia para o outro. E sozinhas, tá certo? né? É isso. E eu acho, a ressalva que eu faço, por exemplo, ao CNJ, não é ao CNJ. A CNJ, assim como as demais instituições, ela é formada por homens. E esses homens e mulheres, são falhos. Agora, nós, à frente de um organismo desse, a gente tem que ter cuidado, e aí você fez aquelas 3 citações em conjunto aí. Uma delas eu acho até que foi a do Gilmar Mendes, que até as pedras sabem que as corregedorias não atuam e não que existem juízes bandidos entre... Não, assim, qual foi a leitura? Ela declarou o seguinte... Porque foram 3 momentos diferentes que, da forma como foram colocados, não está justo. Declarou abertamente o que todos sabem, entre parênteses, até as pedras sábeis, como gosta de dizer o ministro Gilmar Mendes. É diferente. Gilmar Mendes disse que você colocou julgamento. A impressão que você... O judiciário brasileiro está cheio de bandidos que usam a toga para tentar enriquecer. Isso aí é da Eliana Calmon, ela que diz isso. Aí eu citei o último parágrafo, que é do Reginaldo Vasconcelos. Que mas você, antes disso, a declaração da ministra incomodou os desonestos, apavorou os desonestos, incomodou os menos éticos, revoltou os arrogantes que se acharam diminuídos na interferência do Conselho. E onde é que está aí nessa classificação que você colocou, Arnaldo? Os juízes honestos, que são a maioria dos que fazem o judiciário. Não, a impressão que se dá. Mas esses não, da forma como... As palavras, elas podem construir e destruir. Não, se você à frente de um... Mas aqui, doutor Ricardo, aqui bem claro. Ela está enaltecendo os juízes honestos. Na realidade, não foram tocados ainda nessas 3 citações a questão do juiz honesto. Eu não me sinto incluído aí em nenhuma dessas 3 situações. Não, vocês vão me permitir. Eu acho que as palavras podem destruir e construir. Se você constrói, muito bem. Nós temos que ter cuidado com a imagem do judiciário também. Porque ele se nós perdemos o judiciário enquanto instância legítima de resolução e de credibilidade até social para a resolução dos nossos conflitos, se nós o atacarmos de forma irresponsável, e nesse caso, eu acho que a ministra Eliana Calmon, ela é infeliz na forma como ela se comporta, porque ela poderia ter um pouco mais de mesura em suas palavras. Nós tivemos uma atuação, talvez, do ministro Gilson Dipp, muito mais contundente do que a da ministra Eliana Calmon. O ministro Gilson Dipp esteve em vários tribunais no país, inclusive no nosso, e fez... Eu estive presente a uma audiência pública em que ele trouxe magistrados e as partes tiveram direito à palavra, e ninguém nunca tinha visto aquilo
não é? Quer dizer, ele afastou mais de gente. números, ele foi muito mais atuante. Ele foi muito mais atuante, não é? Mas quando você, à frente de uma associação, não utiliza da forma certa, e isso pode causar um mal que hoje acontece com os magistrados, é que todos eles terminaram, até os justos, até as pessoas que agem corretamente, terminaram se sentindo, vamos dizer assim, atingidos. Quando você generaliza demais a coisa, você tem que ter cuidado na construção dessas... Mas as declarações aqui as declarações aqui não se referem nem um pouco aos honestos, aos éticos, não. É só diretamente aos menos éticos e aos arrogantes. E aos arrogantes. Eu fiz questão de pedir essa ressalva, porque quem nos essa, assiste se sentirá... Essa questão da... Agora, a gente tem que... Só o que a gente tem, na verdade, tem uma prática que é o seguinte. Durante muitos anos, o judiciário não aceitou crítica de forma nenhuma. Qualquer crítica, por menor e procedente que fosse, ela causava mal-estar. Ora, num regime democrático não pode ser assim. O mesmo interesse que um juiz tem de preservar a imagem do judiciário, todo cidadão lúcido tem que ter. Deve ter. Agora, claro. Não pode se tirar do cidadão o direito de formatar a crítica. Nós só chegamos a esse ponto da Eliana Calmon dizer isso, porque chegou um momento que é preciso avançar um pouco mais. Por exemplo, agora, todo mundo agora está defendendo, em todos os jornais, em todo lugar, a necessidade de criar secções do Conselho Nacional. Para demorar. No Estado do Ceará, todos os estados têm. Como é a OAB, como é o Conselho, como são os tribunais de justiça do Estado. Você fala de secções do CNJ? Do CNJ. Por quê? Porque as pessoas agora começaram a ver com muito mais clareza a participação do CNJ. Todo mundo quer engrandecer o judiciário, deixa eu só colocar, mas ao modo da sociedade. O tempo está se esgotando, deixa eu só colocar o Rômulo para fechar esse bloco aqui. Você pediu a palavra. Não, me referindo a essa entrevista que eu vi pelo rádio da ministra Eliana Calmon, ela falando, primeiro ela se queixou um pouco que a frase dela teve uma repercussão e também potencializada muito pelos meios de comunicação que pegaram o contexto lá. Ela não estava falando que tinha um juiz que era um bandido. Ela está dizendo que tem bandido de toga, não estava considerando juiz. Ela tenta explicar nessa entrevista que ela tentou separar os juízes desses bandidos que usam toga. Ela diz bem claro, o judiciário brasileiro está cheio de bandidos que se aproveitam da toga. Ela nem mencionou. Ela fala a frase... Então, bandidos que usam a toga para enriquecer. Agora, o lado positivo que ela viu, ela disse que não... Ela não disse que se arrependeria diretamente na entrevista que eu ouvi na CBN, mas ela disse que isso serviu pelo menos para agitar uma tomada de consciência da sociedade, que por conta dessa frase, por conta dessa entrevista, ela conseguiu chamar mais atenção do que todo o passado, de todos os outros atos. A grita é tão grande da sociedade em relação ao Poder Judiciário, é tão grande, que o brasileiro, ele é, como é que eu diria, de certa forma, passivo ante a corrupção. Ele é condescendente ante a corrupção. As pesquisas que a ONU publicou recentemente mostram isso. Agora, o que ele não aceita é ter, por exemplo, uma demanda numa vara qualquer, de família, tá? E o titular ou a titular lá não comparecer. Quer dizer, vai uma vez por mês e não tem um problema resolvido. Isso aqui, quer dizer, eu estou falando... Essa morosidade é um problema. Estou falando de uma coisa mínima, que é a questão de gestão. Claras, questão de gestão. Isso a gente tem conversado várias vezes. Agora, o ministro Peluso teve muita culpa na repercussão desse negócio. A posição, ele é um conservador por natureza. Quer dizer, ele é tão conservador assim, quando ele fala meu tribunal, ele não está falando do Supremo. Ele está falando do Tribunal de Justiça de São Paulo. Lá no meu tribunal, é um negócio engraçado. E que não é nem um pouco republicano isso, né? Porque meu... Não, mas é uma maneira de dizer, assim, mas hoje ele é do Supremo. Então, veja o seguinte, eu acho que ele administrou mal aquilo. Na hora que ele bateu de frente com a Eliana Calmon, quer dizer, ele podia ter contornado a situação de uma maneira melhor. Peraí, Eliana, vamos fazer uma nota aqui, vamos esclarecer. Não, ele bateu de frente e a sociedade ficou do outro lado. Ficou do lado da Eliana Calmon. Foi muito mal dirigido. Claro. Politicamente foi muito mal dirigido aqui. Deixa eu fazer... Foi de uma infelicidade total. Já que nós estamos falando de declarações polêmicas, infelizes, né? Na semana que passou, exatamente quando gravávamos o programa na quinta-feira, o Jornal Diário do Nordeste abriu uma manchete em que o governador Cid Gomes chama o senador José Pimentel de mentiroso. A manchete é: o ministro extrapolou e mentiu, né, com relação a umas denúncias que o senador fez no mesmo jornal, segundo as quais o Estado estaria devolvendo recursos para o governo federal por não ter a capacidade de aplicação e execução desses projetos. Isso indignou
o governador Cid Gomes, que fez essa declaração. Quando voltar, nós não podemos deixar de analisar no último bloco, porque isso tem repercussões, obviamente, nas eleições que estão aí às portas. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET. E eu quero abrir esse bloco exatamente com a matéria que eu chamei no bloco anterior, vocês estão vendo aí na tela, a manchete do Diário do Nordeste. Para Cid, senador exagerou, mentiu e extrapolou. Veja bem, é o governador do estado do Ceará chamando o senador pelo Ceará, José Pimentel, de mentiroso. Só lembrando, o senador José Pimentel foi eleito com o apoio do governador Cid Gomes. Lembram do rompimento com o ex-senador Tasso Gereissati? Foi a eleição do senador José Pimentel que motivou a derrota do ex-senador Tasso Gereissati e, consequentemente, o rompimento do senador com o Ferreira Gomes. Por que o governador deu essa declaração? Porque no mesmo jornal, no dia anterior, portanto, na quarta-feira, o senador havia declarado de que o estado do Ceará estava perdendo dinheiro do governo federal e citou recursos para a construção da usina Prêmio da Petrobras e recursos da refinaria, quer dizer, da Petrobras, e recursos do Minha Casa Minha Vida, que era do PAC. E o governador mostrou que, primeiro, a Petrobras não tem orçamento da União, portanto, nunca veio um centavo para o Ceará. Petrobras, os recursos são do caixa da Petrobras. Que ajuda até no superávit da União. Exato. E que não tinha aportado ainda nenhum real aqui, porque todos lembram que o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, nunca foi muito simpático aqui nas relações. Ele foi antipático e retaliou mesmo. Pois é. E com relação ao PAC, o governador explica na matéria, do Minha Casa Minha Vida, os projetos são contratados diretamente da Prefeitura e o governo federal, através do Ministério das Cidades, e quando a Prefeitura não tem projeto, é que o governo contrata e, segundo palavras do governador na matéria, estão todos em execuções esses projetos. Queria colocar isso, começando aqui com o Dr. Rômulo Leitão. Qual é a análise, o senhor como cientista político, qual é a sua... Que interpretação a essas declarações? Isso é reflexo do chamado pré-eleitoral? Atenção. Tensão? Pode ser. Mas eu aqui é TPE, né? Tensão pré-eleitoral. Primeiro é a gravidade do fato, né? Do governador com o senador trocarem insultos publicamente sobre uma questão. O que eu acho mais preocupante dessa questão é que é um fato facilmente verificável. É entrar no orçamento, entrar em qualquer sistema desse de informação, essa questão do melhor desinfetante é a luz do sol, está tudo exposto, não tem mais segredo. Se você entrar em qualquer site do Secretaria de Tesouro Nacional, você tem tudo lá, o que voltou, o que saiu, quando chegou, o dia. Você tem acesso a tudo. Número de empenho. Tudo, número de empenho você tem tudo. Claro que ainda precisa melhorar mais a facilidade, o manuseio. Ainda você tem que se quebrar a cabeça de ver e entrar. A interface não é amigável ainda, como falam essas pessoas. Mas os dados estão postos. Então, quando o programa estiver passando, muito provavelmente a gente já sabe o que é que tem razão, porque os dados estão postos. Agora, eu acho muito preocupante as duas das principais figuras debaterem nesse patamar. A propósito do patamar, doutor Cândido, uma das frases, as piadas na declaração do governador é a seguinte: ele disse que pensou de um para-choque de caminhão. Para a sua estrela brilhar, né, não precisa apagar a minha, fecha aspas. Ou seja, ambos defendem o mesmo governo. Ambos são do mesmo governo, portanto, não precisariam estar, quer dizer, se desgastando. Eu acho que eu faço uma leitura um pouco diferente. E acho o seguinte, que aí nós temos uma tensão pré-eleitoral. Obviamente que tem. Quer dizer,
o governador Cid, que é sempre muito mais comedido do que o deputado Ciro, o ex-deputado Ciro, que é muito mais solto para fazer afirmações. Nesse caso, usou uma linguagem que me parece que não é a mais adequada no trato com o senador da República. Estamos discutindo questões de interesse do Estado, etc. Mas aí fica aquela questão. Quer dizer, o Pimentel, então, está fora da possibilidade de ser candidato a prefeito, porque o governador não vai apoiar um mentiroso para ser prefeito de Fortaleza. A menos que haja um rompimento. Fora do apoio do Cid. Sim. Fora do apoio do Cid. Então, me parece que a questão... Eu não acredito que essa declaração tenha sido dada de maneira impensada. Até porque parece que foi o governador que ligou para dar esta informação. O governador diz na matéria que, antes de dar a declaração para a imprensa, ligou para o senador e disse ao senador primeiro essas mesmas coisas que ia dizer publicamente. Então é mais grave do que eu pensei. Então aí temos aí uma tensão pré-eleitoral, né, de fato grave, realmente grave. E hoje nós estamos na seguinte situação. Isso é até bom para a democracia, de certa forma. Porque hoje nós, cara pálidas, não temos nenhuma opinião sobre quem será o próximo prefeito. Quem Luciano decidir com o Cid, se eles dois fecharem o nome, será o próximo prefeito por nomeação. Uma briga dessa aparece a possibilidade de surgirem novos nomes, de oxigenar essa disputa, não é? Eu acho interessante que o governador lance lá seu candidato, a prefeita lance o seu, haverá aí a possibilidade dos outros partidos lançarem outros candidatos, e só quem ganha com isso é a sociedade. Então, essa briga pode ser o prenúncio, não é, de um aclaramento nas oportunidades para uma disputa eleitoral que não passe pela nomeação. Porque hoje um nome fechado e firmado pela prefeita, e pelo PT e pelo PSB do governador, será uma nomeação. Ninguém tem dúvida disso. Acho que ninguém discute quanto a isso. Então isso aí pode ser um princípio, democraticamente será uma coisa muito interessante, não é? Eu vejo por esse ângulo aí, a gente tem que buscar, estou buscando aqui uma coisa positiva. Porque o bate-boca já existiu, ele não me importa, não me interessa mais. Eu quero extrair desta discussão o que é que pode algo dar positivo. Algo de positivo. Aliás, vamos aprofundar esse racha. Você que cobre a Assembleia, eu gostaria de saber qual foi a repercussão lá na Assembleia? Na quarta-feira, quando o jornal... Pode perguntar também para ele. Pode. Na quarta-feira, quando o jornal declarou... publicou as declarações do senador Pimentel, denunciando a devolução de recursos do governo federal, portanto, supostamente prejudicando o Estado do Ceará por não gastar, por não aplicar os recursos, já houve uma repercussão muito grande lá. A oposição, liderada pelo deputado Fernando Hugo, pelo deputado Heitor Ferrer, foram à tribuna e se disseram decepcionados e impactados com essa, digamos, aparente incompetência e inoperância do governo do Estado, quer dizer, de um Estado pobre como esse que pede recursos por não ter capacidade de aplicar. Já foi muito grande. E a liderança do governo fez as explicações da defesa necessária. Na quinta-feira, com a resposta do governador, aí sim, o debate foi mais acalorado ainda, né? Porque de um lado ficava, quer dizer, os que apoiam o governo, na verdade, defendendo as declarações do governo e do governador, consequentemente, e do outro lado, a oposição a fazer a defesa das declarações do senador Pimentel. Quem mais usou a tribuna foi a deputada Patrícia Gomes, por razões até óbvias, porque... Patrícia Saboia, porque além de aliada do governo, quer dizer, tem toda a ligação familiar que tem, mas muito aparteada, inclusive, foi quem tomou a maior parte do expediente. Mas a repercussão foi mais ou menos proporcional a favor do deputado Pimentel, do senador Pimentel, no dia a favor do governador pelas declarações. Ainda não tem a confirmação de que se foi devolvido verbo ou não? Não. Quer dizer, o que eu acho que é importante para a sociedade agora é saber se o senador faltou com a verdade. Agora cabe... Faltou com a verdade. Cabe ao se senador ele provar. estava equivocado ou não. Porque o que interessa para a sociedade é isso. Essa questão de quem xingou quem, eles resolvem entre eles dois. Cabe ao agora, senador para a sociedade, o interesse público aí se impõe, não é verdade? No sentido de que se esclareça.
o Estado foi prejudicado por incompetência do governo ou não? Ou não. Essa é que é a questão que o senador Pimentel agora está obrigado a vir esclarecer. mostrar. Ele é obrigado a esclarecer. Quais as rubricas, quantos bilhões, de que órgãos, quer dizer, Sem dúvida. Esses recursos foram Mostrar de forma devolvidos. analítica. Ele tem que mostrar de maneira analítica. Claramente. Eu não Está com esse débito. Pois não, doutor Ricardo. Eu não tenho a menor dúvida de que hostilidades desse tipo aí, elas revelam uma antecipação das eleições que se aproximam. E não é, nós, pela própria experiência de vida que nós temos, não... E eleitoral também? E eleitoral, porque fui Dentro juiz da eleitoral, associação. tenho quase 15 anos de magistratura e durante todo esse tempo sempre fui juiz eleitoral. A gente vê pela experiência, por toda essa experiência, que os que antes estavam juntos, hoje se dissociam e amanhã estarão juntos. Então, meu entendimento pessoal, isso aí apenas revela uma movimentação política de escolha de quem serão os candidatos no futuro próximo. E de eliminação já. O ideal é que... Como o Cândido ideal é que os colocou, preceitos de eliminação da candidatura do Foi posta. senador Pimentel. Foi posta. O ideal é que os preceitos de urbanidade... Recentemente foi posta a candidatura e agora... O ideal é que os preceitos de urbanidade fossem seguidos, né, que é a educação vigorasse, mas a gente sabe que o governador Ciro é um grande administrador, mas tem rompantes assim, parece ser uma característica própria dele, rompantes assim de vontade. Mas a democracia agradece. Eu acho que vai abrir um leque, uma possibilidade de surgir outro candidato. Eu acho que isso aí... Você está querendo o discussão PSDB? está né? aberta. Você está falando do PSDB? Não, eu acho que o PSDB não é o partido, ele pode se Porque ele coligar. está falando aqui, Ana, eu estou entrevistando ele também. Tô vendo. Não, eu acho que não. Eu acho que o PSDB não pode lançar candidato sozinho agora, nesse momento. Ele está muito pequeno hoje, perderam os deputados. Eu acho que não é o PSDB, não. Aí, quem sabe, o PMDB pode ter uma revoltazinha e resolver lançar o candidato. Então, as chances aumentam. Você ainda acredita PSOL. em Papai Noel, Saci mas- Pererê. Amigo, mas essa disputa não, só um aí- instantinho, eu quero, peraí. Agora você me provoca, eu só quero lhe perguntar se você Eu estou voltou- esquecendo que tem de 2014, Eu estou esquecendo. Mas até os partidos pequenos. É o momento do PR se apresentar, outros partidos pequenos se apresentarem aí, lançar um bom nome, procurar um bom nome, um nome novo, para surgir com novas ideias, sair do debate dessa mesmice e trazer um debate com um projeto, projetar Fortaleza para 2020. Quer dizer, a pessoa, como é que vai ser a mobilidade? Uma coisa clara, uma administração nova, novas ideias, novas propostas, mais democráticas, mais abertas, sem aparelhamento, compromissos sérios, que envolva a sociedade. Um candidato pode perfeitamente ser eleito, se tiver uma proposta de debate dessa ordem. Eu sou obrigado, pela sua análise, lhe fazer uma pergunta. Seu nome, no segundo semestre do ano que passou, Foi aventado. do ano recém-vindo, foi publicado várias vezes como um provável nome desses jovens, quer dizer, que viesse com sangue novo para oxigenar a política. Isso é um prenúncio? Partido. Essa sua análise partido é um pequeno. prenúncio, partido pequeno. Você traçou um perfil aí que eu vi mais ou Sabe, você viu menos. o perfil? Foi? Não é isso não. Não é isso não. Eu não tenho outro compromisso hoje. O Não doutor tô Cândido dizendo vai perder que tô- muito saindo da que advocacia. estou né? retirando, não, é assim. Mas eu estou hoje, como diretor da Faculdade de Direito, estou comprometido com aquele. Não que por isso eu esteja dizendo que. Não, mas eu acho que se surgir um nome bom, eu apoiaria. O que eu tenho é um projeto para o surgimento de um nome novo, Certo. qualquer que seja ele. Ok, e com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública de Televisão Cearense. Agradecendo aqui em especial ao Dr. Ricardo Barreto, presidente da Associação Cearense de Magistrados, e aos nossos colaboradores Cândido Albuquerque e Rômulo Leitão, e a você, assinante, que mais uma vez nos prestigia com a sua atenção. Muito obrigado e um convite para um próximo Visão Política.